Sejam bem-vindos à aula de hoje. Meu nome é Rodrigo Corrêa, sou professor universitário e advogado há mais de 15 anos e hoje vou lhe ensinar uma técnica de estudos infalível para que você renda mais, tenha uma maior retenção desses conteúdos lidos para suas provas da faculdade, para o seu concurso público ou para você fazer o seu exame de ordem. E qual é o nome desse método, galera? O nome desse método é o método SQ3R, tudo bem? Então hoje nós vamos aprender esse método, vamos ver como é que ele funciona e vou aqui durante a aula trazer algumas questões práticas, estou até com um livro na mão para te ensinar como é que funciona isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é esse método SQ3R? O método SQ3R, ele foi criado por um psicólogo educacional chamado Francis P. Robson, tudo bem? E a ideia desse método é justamente através de 5 etapas de estudo, você ter uma retenção maior nesses estudos. Porque você sabe como é que funciona, né? Você acaba de ler um texto e aí você vai pensar sobre e você acha que não sabe nada. Dá aquele branco. E aí na prova vai te trazendo aquela ansiedade. Pô, será que eu estudei o suficiente? Com esse método, se você seguir as 5 etapas, você vai ter uma retenção muito maior dos seus estudos. Não é um método simples, ele é complexo, leva tempo, mas você pode ter certeza, feito uma vez aquele conteúdo estudado, ele vai ficar muito melhor retido na sua cabeça e você vai conseguir fazer sua prova tranquilamente, com menos ansiedade e mais perspectiva de sucesso. Então vamos para a primeira etapa? A primeira etapa do método é o survey. Pesquisar. O que trata essa parte do pesquisar? Você vai explorar, inspecionar, investigar a obra, o conteúdo que você quer estudar. Então eu peguei, por exemplo, aqui essa obra aqui, né, do Valfredo Cunha Campos, Tribunal do Júri. Então digamos que você quer estudar recursos do Tribunal do Júri. Você vai pegar a obra e você vai lá, primeira coisa, ver no índice. E aí o índice está aqui, ó, no capítulo 14, não sei se dá para olhar, né? Diz aqui, ó, recursos. Aí nós temos o conceito de recursos, recursos no rito do júri, o recurso sentido estrito, a apelação contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o provimento parcial da apelação, apelação irreformátil in melius, apelação irreformátil pégius, revisão criminal, extinção do recurso. Então isso que nós estamos fazendo nesse momento é justamente o primeiro passo, eu preciso entender de recursos, vamos ver o que a obra traz sobre. E aí você dá uma olhada no índice, aí você vai lá na página que trata sobre os recursos, no caso aqui a 341, né? Você dá aquela lida em diagonal, sabe? Você passa o olho em cima, não é aquela leitura bem atenta, não, você só olha, pô, atribuições do presidente do Tribunal do Júri, aí você bate o olho, opa, tá aqui, ó, hipótese de nulidade posterior à pronúncia numa apelação, vamos ver aqui, e aí você vai explorando o texto para você criar aquela intimidade com o texto que você está estudando. Você está vendo que até agora nós não estamos utilizando nenhuma caneta marca-texto, não estamos nada, nós só estamos a obra, seus olhos e a leitura. Feito isso, deu essa explorada, verificou do que se trata, você também pode ler de acordo com tópicos anteriores que porventura você já tem estudado, nesse caso sobre apelações e recursos do Tribunal do Júri, você também pode, com outras informações ou vídeos que você já tenha estudado também para fazer a correlação com o material de estudo. Perfeito? Beleza? Então fizemos essa exploração inicial? Fizemos. Já sabemos que nós vamos estudar recursos no Tribunal do Júri e já sabemos também que é o recurso sentido estrito e é a apelação. Pronto. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é o questionar. Ou seja, aqui você vai fazer perguntas. Como você fez aquela leitura diagonal, você já sabe do que se trata o texto, então você vai escrever mesmo. Pega uma caneta e escreve, né? Ou no seu computador, digite ali, né, os questionamentos, aquilo que você precisa aprender, para que depois, ao final, você responda esses questionamentos. Então, por exemplo, um questionamento, qual é o conceito de apelação? Qual é o conceito de recurso sentido estrito? Qual é o prazo desses recursos? Quando cabe o recurso em sentido estrito? Quando cabe a apelação? A apelação, ela pode reformar, por exemplo, a pena do condenado do Tribunal do Júri ou só pode anular o júri? Como é que funciona isso? Você faz esses questionamentos. Escreva. É importante escrever por quê? Porque lá na frente nós vamos rever essas escritas, tá? Então esse é o primeiro momento que você pega uma caneta. E veja que não é marca-texto. Você vai lá fazer as suas anotações e fazer os questionamentos sobre o que você quer aprender com aquele texto.
Perfeito? Feito isso, agora nós vamos começar a ler, que é a parte de leitura, a terceira etapa, que é a leitura. Então vamos lá. Na leitura você deve fazer pelo menos umas 3 leituras, tudo bem? Então a primeira leitura é uma leitura aprofundada. Agora você vai parar e realmente ler o texto, linha por linha, entendendo do que se trata. Tudo bem? Você tem que entender do que se trata. Não é aquela leitura só, tá, olhei. Não, isso aí você já fez na primeira etapa. Agora você vai parar com todo o cuidado do mundo e vai fazer a leitura daquele texto. Tudo bem? Lê uma vez, lê uma segunda vez, tá? Sem marca-texto ainda. Leu e entendeu? Agora você vai pegar seu marca-texto e você vai sublinhar aquilo que realmente é importante. Cara, eu olho assim na universidade, por exemplo, alguns alunos com textos e leis marcados com marca-texto e a pessoa marca tudo. Mas sabe por que ela marca tudo? Justamente porque ela não leu o texto uma vez. Então ela não sabe o que é importante. Como é que ela vai fazer a marcação daquilo que é importante se ela nem sabe ainda o que é? É por isso que parece que tudo é importante, fica aquele texto todo grifado, todo amarelo. Então o que você vai fazer? Depois de uma segunda leitura, atenta ao texto. Aí sim você vai pegar seu marca-texto e vai sublinhar. Joia? Vai sublinhar. E aí você também pode fazer ali algumas anotações referentes a esse texto. Né? Pega um caderno e vai anotando ali o que você acha que é importante, já pensando naqueles questionamentos que você fez, tudo bem? Então, esse é o momento do marca-texto. E aí essa etapa demora um pouco mais, porque você vai ter que ter aquela leitura aprofundada e entender o texto, isso demora um pouco mais. Mas faça essa leitura que é de extrema importância. Fez uma, 2, 3 leituras, utilizou o marca-texto, vamos para a próxima etapa agora, que a próxima etapa é recitar. O que é esse recitar? Né? Muita gente gosta de estudar falando e aí recita mesmo. Repete ali, né, as anotações que fez ou acaba lendo o texto em voz alta, mas isso é perder tempo ler o texto em voz alta. Né? Então você precisa, nesse momento, pegar aquelas anotações que você fez do que é o mais importante, pegar ali, né, o sublinhado que você colocou ali através do seu marca-texto e reler isso. Você precisa reler. Você precisa reler várias vezes para que esse texto, essa parte, ela fique entranhada na sua cabeça. E eu aconselho nesse momento também, se for, né, da sua vontade, você fazer as fichas de estudo, justamente com aquilo que é importante. E já respondendo aquilo que você, né, aqueles questionamentos que você fez. Então você não fez questionamentos anteriores? Agora você responde com os fundamentos que o texto lhe traz. E aí você está repetindo. E esse repetir, como eu digo, não é só reler. Você pode repetir também escrevendo. Você pode repetir resolvendo questões, por exemplo, para exame de ordem ou questões referentes àquela matéria, justamente para que isso fique entranhado na sua cabeça. E aí, feito isso, nós temos a última etapa, que é o revisar. Ou seja, se você fez suas fichas de estudo, se você fez questões e respondeu aquelas questões que lá no início você escreveu, agora você vai revisar o conteúdo. Então agora você não precisa mais voltar no texto base, porque você já fez o seu resumo, por exemplo, você já fez sua ficha de estudo. Agora você vai revisar só a sua ficha de estudo, que se tiver bem completinha, você vai ver que isso vai entrando na sua cabeça, igual a gente fala no exército, está na massa do sangue, você não vai precisar mais voltar na obra. Então você já está ali com os seus estudos já bem aprofundados, e quando você vai fazer sua prova ou concurso, tá tudo ok. Só que aí você precisa ter um tempo para revisão. Por quê? Deixa eu colocar a tela aberta aqui. Por quê? Porque cada vez que você revisa, o seu gráfico de retenção ele vai aumentando. Então funciona mais ou menos assim. Você leu uma vez o texto, você reteu bastante. Passou 3 dias, cai aquela sua retenção. Então você não lembra mais. Você tem que voltar naquele texto. E como você tem suas fichas de estudo e os questionamentos respondidos, quando você voltar, você sobe a retenção. Passou 3 dias, baixa de novo. E aí você revê, sobe de novo. Então você vai tendo uma escalada de retenção maior. E isso é de extrema importância na hora da prova. Por quê? Porque na hora da prova você não tem consulta por vezes. Se a sua prova é uma prova de teste, você não vai ter consulta. Então você precisa ter o conhecimento na cabeça. E é assim que as pessoas, estudantes para concurso, fazem. Então não é uma leitura desordenada, é um método. Vamos voltar. Primeira coisa, você vai explorar o texto. Você vai fazer ali aquela exploração lá inicial, ó, lê na diagonal,
pega o índice, entende o que você vai estudar. Segundo ponto, fazer os questionamentos necessários referentes àquilo que você precisa aprender com o texto. Vai, faz, escreve mesmo, questiona mesmo. E aí, terceira etapa, você vai fazer o quê? Você vai ler. E aí é a etapa mais trabalhosa, porque você vai sentar, ler 1, 2, 3. Na terceira vez, pega o marca-texto, marca o que é importante, faz um resumo, faz uma ficha de estudo, tudo bem? E aí, né, na quinta etapa, ou melhor, na quarta etapa, você vai recitar, você vai, né, fazer questão, repetir, melhorar o seu resumo, para que isso fique na sua cabeça. E por último, é revisar. Revise ali aquele conteúdo pelo menos uma vez por semana, que você vai ver que na hora da prova vai ser sucesso. Beleza, pessoal? Então essa foi nossa dica de hoje, né? Aprendemos aí o método de estudo SQ3R, um método muito bacana, um método muito simples, trabalhoso, mas eu te digo, se você realizar esse método da forma adequada, você vai ver que a retenção vai ficar boa e os seus estudos vão ser sucesso e sua prova vai ter, né, um questionamento de acerto ali, uma possibilidade de acerto muito maior. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí, porque toda semana nós vamos ter dicas de estudo e resolução de questões para a OAB, para te ajudar a passar na sua prova da OAB, no seu concurso público, com os métodos de estudo correto. Beleza? Valeu, pessoal. Sucesso!